Pessoal, graças e paz, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui da Federação de Jovens. Aqui está eu, Elias Vidal e o Flávio, que é o que vai estar participando de uma live hoje com a gente. Eu e o Elias, por enquanto, a gente ainda é graduando, mas o Flávio já é doutor, mestre em ciência da religião. E a gente vai tratar alguns temas que são muito pertinentes ao momento, não só sobre a pandemia, mas assuntos também que são relativos à juventude. O tema que a gente colocou, até mesmo na live, é os desafios da juventude cristã na sociedade moderna. Qual é a resposta da juventude cristã para essa sociedade? E a gente vai trazer aqui à tona alguns conceitos históricos, a Bíblia em si, né? Porque aqui a gente está falando de uma live da Federação de Jovens, da Igreja, e a gente vai tratar sobre alguns temas. O Elias já vai dar início para a gente a respeito desses temas, e a gente vai fazendo esse bate-papo. Quem tiver perguntas pode mandar, a gente vai tratar a pergunta depois que a gente trazer isso aqui bem elucidado, ok? Bacana, pessoal. O tema proposto, o tema que nos foi proposto é os desafios do jovem cristão na sociedade atual. E, para falar a verdade, uma live de 40 minutos talvez não fosse suficiente para contemplar, né, toda essa complexidade, mas a gente vai tentar ser sucinto aqui e tratar alguns pontos que acreditamos ser relevantes, que a gente veio conversando, desse impacto, né, de como estamos posicionados nesse mundo, né, como vivemos, como nos relacionamos, como nos posicionamos de modo geral. Eu vou iniciar com um parâmetro bíblico, usando um texto de 1 Daniel, e eu sugiro que vocês anotem esse texto, porque nós não vamos fazer a leitura aqui agora. Eu só vou dar um panorama da história que é tratada em Daniel, no capítulo 1, e aí eu sugiro que vocês anotem mesmo. A gente dividiu esse texto em 4 partes estruturais. Também sugiro que vocês anotem isso e percebam como o texto funciona, e no seu devocional, logo após a live ou em algum outro momento, você consegue ver isso de uma forma mais aprofundada. Mas basicamente, Daniel, no capítulo 1 de Daniel, a gente vê o início dos relatos sobre o cativeiro babilônico. É um momento em que Nabucodonosor vem, invade a terra do povo de Deus e os leva cativos. E basicamente ele pega a elite dessa terra, pega os mais bonitos, né? Se o Moraes estivesse lá, ele iria, não pelo mais bonito talvez, mas iria. Não mesmo. Então pega a elite, você pega os doutores, você pega os bem instruídos, os bonitos, e leva para o cativeiro, e você deixa basicamente, digamos, aquilo que poderia ser considerado o arralé, né? Naquele momento era entendido assim. E no momento em que leva, o rei pega esses jovens e começa a alimentar esses jovens com uma dieta específica, como vocês já viram, alguns de vocês sabem. Também ensinam a sua cultura e a sua língua para esses jovens, e em alguns casos até mudam o nome desses jovens. E daí esses jovens se comportam de uma forma um pouco diferente. No momento em que eles estão diante de uma cultura completamente nova, eles reagem de uma certa forma, né? E logo depois eles têm, de certa forma, uma recompensa sobre isso. Mas basicamente a estrutura que a gente trata nesse texto é lá no verso 2 desse capítulo 1 de Daniel, que o próprio Deus entrega o seu povo nas mãos do cativeiro babilônico. Ou seja, tudo isso é parte maior de um plano de Deus. Nada está fora do controle dele. Na segunda parte, a gente tem do verso 3 ao 7, que a estratégia babilônica de dominação. O que eles fazem é levar a elite cativa, como eu disse para vocês. Eles ensinam o idioma e a cultura dos caldeus naquele momento, e eles impõem uma dieta, né? Eles tentam amoldar a cabeça daquele jovem para a cultura e fazer o jovem passar a entender a realidade, não com base na sua vida de antes, mas com o que ele está experimentando agora nessa nova cultura, inclusive até mesmo com a língua, né? A terceira parte da estrutura do livro de Daniel, capítulo 1, vai do verso 8 ao verso 17, que é a reação desses jovens diante dessa cultura. E
que a gente vê é que eles não rejeitaram a mudança de nome que ocorreu com eles, né? Houve mudanças de nome que fazia louvor aos deuses dessa nova cultura babilônica. Eles não reagiam à cultura, né? E a gente até conversava aqui, eles não foram contra a cultura, a nova cultura que eles aprendiam, eles não foram contra o idioma. E a gente pode abrir um parênteses aqui, porque em muitos momentos a gente rejeita tudo que há aí na nossa cultura, e rejeitamos a arte, a música, rejeitamos diversas outras coisas, separamos o sagrado do profano, entendemos que aquilo eu não posso fazer e deixamos de experimentar coisas fantásticas que a cultura pode nos proporcionar, né? E até mesmo atuar. Caso o pessoal queira falar, tem alguma coisa sobre isso aí? A questão cultural, o próprio Jesus, né, quando ele exerceu o ministério dele, ele veio numa cultura, ele se utilizou dessa cultura com o vestuário, com a profissão que ele tinha, com o alimento, ou seja, não tem como a gente exercer o nosso ministério sem estar encarnado em uma cultura. E Jesus nos ensinou isso com o ministério dele. Só para tentar contextualizar, porque a gente está falando, às vezes o pessoal entrou depois, a gente está falando dessa, não só o conceito jovem, que a gente já abre, já dá uma abertura maior, o conceito cristão nessa sociedade moderna. Só que a gente tem que fazer essa análise antes, e a gente trouxe Daniel como referência para que a gente tivesse fazer um parâmetro, né, um diferenciamento de como que Daniel se manifestou diante desse contexto babilônico. Né? Exatamente. Bacana. E aí, qual que a próxima aplicabilidade que a gente pode dar para a questão, a gente está falando aqui para jovem, né, a gente está falando para a igreja também em si, qual que é a aplicabilidade que a gente pode dar para o cristão, como ele era visto e como que a gente pode ir desenvolvendo isso, né, para a questão do contemporâneo, para a questão da modernidade? Vou só terminar aqui, a gente já faz essa análise, olha só para você ver. Então, Daniel, como a gente percebeu, ele não rejeitou a cultura, né? Ele não rejeitou o idioma, ele estava inserido naquele contexto e passou a vivenciar diversas experiências daquele contexto babilônico. Mas houve uma coisa que ele rejeitou, e a rejeição foi a dieta alimentar que foi imposta naquele momento. Conforme eu disse, estamos em Daniel, capítulo 1, entre o verso 8 e o verso 17, nessa terceira parte da estrutura do texto. E ele rejeita aquela dieta alimentar por uma questão da lei judaica, né, que há restrições alimentares, como muitos já sabem, mas também por uma outra questão. Em meio à Babilônia, pode ser que ele não queria se sentir confortável, estável e ele poderia achar gostoso demais, aceitar. É como se estivéssemos em uma prisão e aquela é a prisão mais confortável do mundo. E alguém abre as portas da prisão, você não sente vontade de sair de lá, porque está tudo muito bom. Então, até por uma questão de lutar contra o conforto, Daniel e os seus amigos naquele momento rejeitam aquele hábito alimentar. E também depositam em Deus toda a confiança, né? De tudo aquilo que ele poderia ser, né, e tudo que ele poderia se tornar, não dependendo da alimentação e da sua capacidade cognitiva, da sua inteligência, mas dependendo do próprio Deus de vir com a provisão. E a quarta parte da estrutura do texto, de Daniel 1, vai de 18 ao 20, que esses jovens que rejeitaram esse hábito alimentar, eles tiveram uma recompensa e acabaram se destacando mais do que os demais, né? Na sua casa você vai poder ler esse texto depois, e é uma forma de se posicionar em meio à Babilônia, né? Você aceita a cultura, você vivencia a cultura, experimenta e molda e transforma aquilo que é necessário, mas também mantém o seu pé firme e confiante de que Deus, o único Deus, é capaz de prover as suas necessidades. É um exemplo muito bom de como se comportar em meio a uma sociedade que talvez vai confrontar você a todo instante, né? O Flávio vai tratar alguns textos também. Nesse aspecto que o Elias colocou, é bom, ele frisou aqui, é bom a gente pensar na questão da iguaria do rei, do conforto do palácio, a iguaria, ou seja, a melhor comida que o rei tinha para fornecer para Daniel e os colegas dele, né, os três, eles não quiseram. Ou seja, todo o conforto, toda a iguaria, ele preferiu não fazer parte disso. Ele preferiu depender de Deus e nessa dependência fazer a diferença. E se tratando de diferença, a gente pode ver também outros exemplos, não apenas o de Daniel, como foi colocado aqui pelo Elias. Nós podemos ver
o exemplo de Davi, né, que está lá em 1 Samuel 16, onde Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, para levantar Davi como rei. Mas chegando lá, ele não encontra Davi em casa. Ele encontra todos os filhos formosos, bonitos, todos em casa, e juntamente com o pai e toda a família. E onde estava Davi? Davi estava no campo, Davi estava cuidando das ovelhas, estava lá no pasto, cuidando do rebanho. Ou seja, Deus está chamando pessoas que estão trabalhando. Deus não quer chamar quem está à toa. Deus está te chamando para trabalhar com algo específico. E você tem valor para Deus, porque diante dos filhos todos lá de Jessé, o que estava lá no campo é o que ficou esquecido, que foi chamando um a um, e o primeiro que foi chamado, Samuel já falou, não, é esse, com certeza esse aí, ele é bonito demais, ele parece o Elias, social, parece o Elias, então é ele, não tem outro, é ele. Só que Deus falou, cuidado, o Elias é bonito, mas não atende para a aparência, por enquanto não é a vez do Elias, tem outro. E assim foi chamando sucessivamente os filhos de Jessé, e quando não tinha ninguém, ele falou, mas você não tem mais filho? Ou seja, ainda ficou esse impasse que ele foi lá, sacrificou, eles ainda iam comer, ainda teriam um banquete depois dessa consagração, e a pessoa que seria ungida, rei de Israel, não ia participar, não estava lá. Não estava nem sendo lembrado. Estava lá no campo trabalhando. Então, ele falou, mesmo, tem um Zé das Couves, está lá no meio do pasto, lá com as ovelhas. O mais novo está lá, então chama ele. Na que olhou, ele derramou o óleo e ungiu Davi como rei. Não foi só essa questão de Davi. Né? Quando ele foi lutar contra os filisteus, o próprio Saul queria dar a armadura dele para colocar em Davi. Ou seja, um adolescente, uma criança pegando uma armadura de um adulto pesada, toda aquela indumentária, para ele mover, não teria como. Então ele não pegou aquilo. Então Deus te chama para algo específico. Não tenta colocar a armadura de outra pessoa em você, ou fazer algo que é para outra pessoa fazer, e você tentar fazer. Aquilo que Deus chamou, você vai fazer. Como o Elias disse aqui, essa questão de você trabalhar e de ser específico, é você que vai fazer. Pode ser na arte, pode ser na pregação, pode ser no seu trabalho, na faculdade. Onde Deus te chamou para atuar, você vai atuar. Outro exemplo legal que a gente pode ver a gente vê, dentre os exemplos que a gente deu, a gente está vendo exemplos bons, mas tem um exemplo legal para a gente ver. Não pelo final dele, mas pelo início. O exemplo de Sansão. Sansão foi chamado, lá em Juízes, como o libertador do povo de Israel, que estava sofrendo com os filisteus. E o que aconteceu com Sansão? Ele começou tudo certinho, mas dependendo na caminhada, no percurso dele, ele começou a fazer coisas erradas. E nesse erro dele, o erro foi fatal para ele. Então, nós vimos exemplos de pessoas que agiram certo e um exemplo de uma pessoa que agiu errado. E aqui é colocado para nós a questão de Deuteronômio 28, que é colocado entre nós, em nossa frente, como prato, a bênção e a maldição. Então a gente viu aqui exemplos de pessoas que, assim como a gente, que tem como lidar, tem como fazer, tem como atuar, e pode escolher entre fazer o que Deus chama e não fazer o que Deus chama. Então, nesses exemplos, até mesmo no de que às vezes a gente tem muitos jovens, tem muitas pessoas dentro de casa que ainda não se entendeu como um chamado, não se entendeu como um propósito ainda, e que pode tirar dessas palavras um proveito para que no fim da pandemia, ou ainda na pandemia, já se começar a se entender como um instrumento de Deus, já se começar a entender como uma perspectiva diferente do que às vezes tinha antes da pandemia. Então, ainda na pandemia, né? Talvez. Uma virada de página, praticamente. Se a gente para pensar no impacto da Babilônia, o impacto da Babilônia está aí com ou sem Covid-19, e as demandas e as necessidades estão da mesma forma, e os manjares e o conforto de estar, para muitos, né? Claro que, evidentemente, muitas pessoas estão em extrema dificuldade financeira e por aí vai, então não tem tanto conforto, mas para muitos pode ser um momento extremamente confortável, de quase com uma férias, né, coletiva. Eu estou ali em casa, tranquilo,
poxa, mais uma vez pode ser um manjar diante de você, e aí como você lida com isso, como você transforma a sua realidade em meio a esse conforto, né? O que você vai rejeitar, o que você vai aceitar, o que será contra a cultura para você, né? O que você vai abraçar, o que você vai rejeitar. É o que o Flávio falou, né? O prato está posto. Está posto. A questão é qual que é a escolha. A matriz lá, e aí, qual a pílula você vai tomar? É, Matrix, praticamente. E a gente pode ver também, é bem colocado o que vocês falaram aqui agora, da pandemia. Você colocou bem aqui. Para muitos pode ser um momento de tipo férias, né, entre aspas, que está dentro de casa, recluso. Mas para muitas pessoas é o mesmo contexto de estar em exílio. Exatamente. Não ter dinheiro, não ter como comer, com fome, não saber o que vai dar para os filhos. Então a gente vê um paralelo com o que aconteceu com o povo de Israel indo para a Babilônia, exilado. E olha, o pobre fica na terra. A nata que foi. Exatamente. A nata, a socialite, a nata da sociedade que foi. Como você colocou bem, os pobres, as pessoas menos favorecidas que ficaram. E ficaram sofrendo também. Então, é um momento que é arrancado aquilo que a pessoa tem de mais valor, ou que a gente pode ver da sigla de Estado, né? De establishment, ou estável, o status quo, tudo isso foi quebrado. Foi quebrado. E uma outra referência que eu dei aqui, 2 exemplos, né? Você tinha dado de Daniel, eu dei exemplo aqui de Davi. Tem outro exemplo que entra nesse contexto também, o de José, lá de Gênesis, que José foi levado para o Egito, mas ele não foi levado para o Egito tipo cativo, eu quero ir. Os próprios irmãos dele venderam José para os midianitas. Então, isso aqui é um outro contexto de alguém que vai para um lugar sem querer, contra a vontade dele, mas Deus estava no negócio. Tanto estava no negócio que o povo de Israel não morreu quando veio a fome. Quando a fome assolou Israel, a família de Jacó, essa questão toda a descendência de Israel, que estava lá, os filhos, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, foram preservados por Deus. Então, até mesmo numa questão igual a gente está falando aqui de uma pandemia, até mesmo numa questão de dificuldade, você pode tirar forças para alguma outra coisa. Deus te chama para algo específico. E se Deus te chama para algo específico, neste momento com que você está vivendo, você tem que ver para o futuro. Sabe? Isso é igual aquela questão de 2 vendedores que vão para um lugar que ninguém usa sapato. O patrão manda, chega lá, ele olha e fala, não vira para o patrão e fala, não, aquilo lá não dá certo, não, porque ninguém usa sapato. O outro fala, não, aquilo lá é o lugar certo. É a possibilidade correta de vender. Lá eu vou arrebentar de vender. Então, esse momento de pandemia é um momento de oportunidade, é um momento de você parar, desacelerar, ver para o futuro. A Jaqueline pregou aqui no domingo, antes da pandemia, antes desse negócio de fechamento, ela pregou aqui no domingo de manhã, na escola dominical, e foi assim, uma pregação que ela falou disso. Parece que Deus já estava mostrando para ela alguma coisa nesse sentido. E ela sofreu muito para pregar, que eu estava aqui no dia, porque ela não gosta de falar em público. Então, nesse dia, ela sofreu muito para trazer essa palavra. E foi bênção demais o que ela trouxe, e logo depois veio a pandemia. Ou seja, Deus vai nos preparando para algo muito maior que Ele quer fazer. Mas se a gente não se colocar na brecha e não se disponibilizar, as coisas não vão acontecer. E José aqui, para mim, é o exemplo de fechar com chave de ouro. Sansão é o exemplo de não se fazer, mas o exemplo que está na Bíblia tem um motivo, é para a gente não seguir. Não, e eu ainda nem deixo de fechar nesse ponto, que eu acho que é muito interessante a gente trazer também Jesus, cara. Jesus, que quando ele ia iniciar o seu ministério, antes de iniciar o seu ministério, o próprio Espírito levou ao deserto para ser tentado. E passou uma quarentena também, passou 40 dias e 40 noites. Então, para ele receber, para ele dar início ao seu ministério, ele teve que passar por momentos e situações que o fizesse ser provado e ser testado ao ponto qual ele entendia que aquele ministério era o ministério dele. Então, com José, até mesmo no Egito aí, e Jesus aqui também no deserto, passou por situações muito complexas que ele não foi por talvez vontade própria, mas o Espírito Santo conduziu para isso. E é muito importante isso também. Praticamente a gente fecha esse tema
desse momento bíblico, né? Essa parte bíblica, onde a gente trouxe mais referências jovens, mas Jesus aqui também estava já entrando no seu período adulto. E a gente queria dividir um pouco com os irmãos, mas já entrando no contexto atual. E a gente tem esse tema, que é a questão da diferenciação que o jovem não tinha, né? O jovem não tinha esse... Os jovens, eles não... É um termo bem recente, né? Da metade do século passado. Em 1950 que foi cunhado o termo juventude, para falar de jovem, e depois adolescente veio mais para frente, que também era um termo que não era usual. E para a gente, no contexto brasileiro, a gente consegue perceber que isso veio com mais força na década de 90 com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, direitos sociais, direitos básicos que essas crianças, esses adolescentes não tinham assegurados. E se a gente parar para pensar, como você falou, Elias, na época de Jesus, 2000 anos atrás, isso já não acontecia. Porque, vamos imaginar, acontece um milagre aqui agora, e alimenta 5.000 pessoas. Aí conta só homens maiores, né, mais velhos, maduros, e não conta nem mulher nem criança, já nos mostra algo que acontecia assim, de forma recorrente nessa cultura. Se uma mulher pega numa situação de adultério e só a mulher é trazida para ser apedrejada, como eles queriam, né, os doutores da lei, e não traz o homem, já mostra um outro problema para nós. Se uma mulher tem 12 anos, um fluxo de sangue, que não tem cura, que gasta todas as economias dela para curar isso aí, ela não consegue isso, já nos mostra um outro problema. Para tocar Jesus por trás, na veste dele, e ele sentir que saiu virtude dele, que alguém foi curado, e todo um contexto de uma multidão empurrando, a gente já vê que tem um problema. Se você vê que um cego não consegue cura, um coxo, uma pessoa que tem um problema físico não consegue cura, e essas pessoas estão à margem da sociedade. O samaritano que está no caminho, e é o que vai fazer o que aqueles que estavam no templo não faziam. O sacerdote não fez. Quem estava no templo servindo ao Senhor não fez, mas também tem um outro contexto. Eles não fizeram porque se tocasse ficava impuro. Sim. Se ficasse impuro não podia levar comida para dentro de casa. É um pouco da nossa pandemia agora, né? Tinha que ficar recluso dentro de casa. Então, a gente vê todos os contextos que Jesus vai quebrando isso. E vai trazendo tudo pela graça. Tudo pela graça. Digamos que hoje o jovem vive um momento privilegiado de aceitação da sociedade, no sentido de, hoje, pelo menos ele é visto, mesmo que isso tenha problemas, a gente poderia ver assim? No meu modo de pensar, os jovens hoje, eles têm... Tem mais cuidado, talvez? Eles têm tudo a favor deles. Abertura maior, né? Tudo. Imagina, uma pandemia dessa que a gente está vivendo, você em casa, quando acabar a live, vai fazer, eu vou fazer uma redação para o Enem, que já vai começar as inscrições no mês que vem. Eu vou agora fazer a minha redação. Você vai lá no tutorial no YouTube e vai fazer sua redação. Você vai aprender lá sobre conotação, denotação, sobre matemática, sobre ciência. Qualquer coisa que você quiser, você vai no tutorial lá no YouTube e vai aprender. Onde que isso, um tempo atrás, você poderia fazer? Se fosse uma quarentena dessa na minha adolescência, você ia ficar dentro de casa doidinho, porque não ia poder jogar bola na rua, não ia poder jogar vôlei, não ia poder jogar basquete, não ia poder encontrar os colegas, não ia poder ir para sua tribo lá de rock, você ficava só dentro de casa. Mas olha como que hoje tudo está acontecendo. Até mesmo para os mais velhos que estão em casa hoje, que não estão podendo ter contato com os familiares por causa do isolamento social e porque se encontram no grupo de risco, né, mais propenso a risco. Hoje, olha para vocês verem, vocês estão em casa e a gente conversando com vocês. Vocês nos vendo, a gente trocando ideia. Isso era inviável uns anos atrás. Até na própria história que nós acompanhamos antes, e a gente até conversava isso aqui também, um pouco antes de começar a live, José era massacrado por seus irmãos mais velhos em um certo momento da sua história. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. No momento que ele conta isso para os seus irmãos mais velhos, eles o massacram e a partir daí tomam a decisão de vendê-lo. Davi era praticamente esquecido, nem estava sendo lembrado na história, até que experimentaram e viram se todos os outros filhos de Jessé seriam alcançados, e não foram. Aí lembrou de Davi, né? A gente conversava também acerca do texto de Mateus 19, um pouco antes aqui,
E as crianças praticamente sendo tirada de perto de Cristo, né? Cristo confronta, expulsadas. Poxa, mas o que esse tanto de menino está fazendo em perto de Cristo? Deixar e vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. E Deus faz esse contraponto, o Cristo faz esse contraponto. Eu tento sempre fazer esse link. O Gilmar sempre tem um costume de falar com a gente que a gente tem que aproveitar a área de atuação que a gente tem para a gente tentar inserir o Evangelho nisso, né? A gente estava conversando com o Flávio e ele até comentou sobre a questão da multiplicação dos pães, onde as crianças e as mulheres não eram contadas no número de pessoas, né? Então se contava os homens e a partilha do pão foi dada e aquele IBGE praticamente foi só os 3.000 foram de homens. E a gente começa a ver o desenvolvimento, essa questão do contemporâneo, olhando por essa característica do direito, essa característica de igualar, da diversidade, você olhar para a criança e através do ECA entender que a criança ela tem direitos e deveres, você começa a olhar para a mulher e entender que essa mulher tem direitos e deveres, e você vê que isso está muito ligado ao Evangelho, está muito ligado, Jesus já olhando para a mulher, Jesus já olhando para a criança, Jesus já olhando para o jovem e falando, não, vocês todos são um, vocês são uma comunidade, vocês têm que se entender. O problema da humanidade é que vocês não estão se entendendo como um. Vocês estão se entendendo que vocês são diferentes. O homem tem um direito maior do que a mulher tem um direito maior do que o homem, a criança tem um direito maior. Então fica errado, né, o olhar da... E falando sobre os desafios do jovem cristão na sociedade atual, e fazendo após essa cama de gato, né, essa base feita, entendendo que hoje o jovem... de modo geral, né, a gente, vamos falar assim, na média, ele está bem assessorado, isso gera alguns problemas, e a gente chega em alguns desses problemas, e um dos nossos tópicos ali é o individualismo, né? Particularmente, eu acho que isso é um desafio muito grande, assim, a gente vive em uma sociedade cada vez menos... que se importa menos com o outro, né? Muito mais comigo mesmo, importa antes a minha carreira, a minha estabilidade financeira, importa antes a minha quarentena, mas claro que o sistema funciona assim, enfim, o sustento vem daí, mas a minha quarentena, ou a quarentena de algumas pessoas, é no apartamento do 15º andar, e ele não sai de casa, mas o delivery está chegando, enfim. Então, ou seja, algumas pessoas ou alguns jovens realmente estão bem assessorados, mas, por outro lado, isso gera um individualismo e você tem uma parcela da sociedade completamente vulnerável, inclusive de jovens, né? Então, talvez isso é o início do pensamento de um dos nossos desafios. Como lidar com a nossa individualidade e do privilégio, não que deva haver... culpa nesse privilégio, mas e aquela parcela necessária, e aquela parcela vulnerável, sabe? Como eu lido com as minhas decisões e a minha vida e aquele que necessita? O chefe dá a resposta para a gente. Só levanta a bola e deixa para ele. Eu penso que a gente vive um momento a gente já deve conversava antes, de um sentimento de pertencimento e uma quebra do individualismo. E nesse aspecto, nesse ponto, eu vou vender o meu peixe, né? Porque a minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião, o meu teórico principal foi o Michel Maffezoli. E agora no doutorado, de novo, o Michel Maffezoli. E no mestrado eu trabalhava com rock. E no doutorado também eu trabalho com rock, como eu fiz na graduação, né? Com as tribos urbanas. E se eu penso nessa questão das tribos, do grupo, da pertença, da emoção, dos mesmos gostos que aqueles jovens praticam de forma eletiva, ou seja, ele que escolhe, né? Eu escolho usar camisa social, calça social e sapato igual o Elias e formar uma tribo com ele, tribo dos advogados, no funcionário. E tem muita gente que veste igual a ele em vários escritórios. Eu também posso escolher a tribo do Elias, entendeu? Então, eu posso escolher outra tribo de instrumento, uma tribo de cabelo grande, tatuagem, enfim. Diversidade, né? É isso que mostra toda a questão da sociedade contemporânea. Mas isso não é, assim, uma coisa tão contemporânea, tão pós-moderna. Isso já acontece há muito tempo, né? Já acontece de uma forma
crescente há muito tempo. Só que as tribos que a gente percebe, as tribos antigas, né, no termo mesmo, do fundamento do termo tribo, isso aí era formado por clãs e tribos que se ajuntavam de forma mais homogênea. E as tribos urbanas hoje, elas não querem fazer isso, elas não fazem isso. Não é para formar uma tribo com uma regra, com essa coisa, não. É de forma eletiva, é de forma coletiva, é para partilha, é para estar junto. Não é uma clã, não é um povo que se junta para lutar com outra coisa ou com outro povo, não passa por aí. Mas tem a questão da coletividade que perpassa por isso aí e que quebra esse individualismo. Com essa questão de pandemia, vários grupos em Belo Horizonte estão trabalhando para ajudar as pessoas. Tem um projeto Pomar aqui no Caiçara, que inclusive meu irmão trabalha com esse projeto. Tem o Varal Solidário, que tem muitas pessoas que são da Igreja Batista da Lagoinha. Aqui na igreja mesmo tem trabalhos de assistência social, igual tivemos na chuva. Então várias igrejas se juntam. Isso acaba sendo uma tribo de pessoas que estão olhando para o outro, sabe? Uma tribo que se junta de forma eletiva, de forma social, na partilha do mesmo gosto e da mesma emoção. Qual que é a emoção aqui? A solidariedade em direção ao outro, em direção à alteridade, vendo o outro como você vê a si próprio, e sendo um mandamento de Jesus. Assumindo a responsabilidade, né? Não só no sofrimento, mas até na causa daquele sofrimento. Então eu acho que isso é um ponto interessante, a necessidade de quebrarmos todo esse individualismo, né? De nós com nós mesmos em meu quarto, com o meu PC game, sei lá, alguma coisa do tipo. Não é um conjunto de eus, né? Não são vários eus, é o nós, é o conjunto. E se a gente parar para pensar, encontramos respaldo bíblico, né, a essa questão da alteridade, de se ver no outro, com a própria passagem de Lucas 10, do bom samaritano, quando ele se importa com aquele que está lá, até ali um texto que trata quem está lá deitado como um semi-morto, né? E as entranhas, talvez somente as entranhas do camarada que gritava lá, e o samaritano vai lá e serve, né? Então é necessário quebrarmos essa individualidade e pensarmos no outro nesse momento. Eu acho que isso é um desafio. Não, e o que a gente até tinha comentado, a questão do triuno, né? Do Deus, sim, que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nesse movimento. O individualismo em si, ele já é antibíblico, sabe? Porque a gente conversava que a Trindade é o primeiro modelo de troca e humildade e amor e partilha social. E a partir dessa humildade, dessa Trindade que se ama e que emana amor, daí vem a criação. Então é anticristão, digamos, viver num ciclo individualista, né? A Trindade já é um modelo de partilha, de amor, de entrega, de humildade. Só para abrir até esse ciclo, como é que a gente vai lidar? E a gente, como jovem, e com essa questão da contemporaneidade, como é que a gente vai lidar? A gente está num momento de pandemia, a gente está num momento tecnológico, onde é muito fácil a gente estar dentro do nosso quarto, com o nosso celular, comunicando com o mundo, mas ao mesmo tempo a gente está preso em nós mesmos, porque falar hoje que a gente está recluso num período de pandemia, ou seja, a gente é obrigado a ficar em casa é uma coisa, mas quando tudo está livre, quando tudo está aberto, você pode visitar o seu irmão, o seu próximo, o seu amigo, aquele brother que às vezes precisa de uma visita, precisa de uma oração, precisa de um abraço, e a gente prefere através de um WhatsApp perguntar a esse cara como é que tá. Ou até no culto público, no culto dominical, em que a gente chega, entra e sai e não experimenta o abraço gostoso da senhora, né? Ou acha chato quando o pastor fala, abraça o seu irmão do lado, né? Mas são coisas simples que demonstram que a gente quer estar cada vez mais isolado, o Covid, talvez, esse momento vem exatamente para nos levar ao essencial. É um desafio interessante. A gente tem até alguns textos, né, de vários outros textos bíblicos, 1 Coríntios 14, que vai tratar Cristo como cabeça da igreja, cada um dos membros fazendo parte desse corpo maior, né, e nenhum membro é melhor do que outro, né, não pode o pé dizer que é melhor que a cabeça, né, Flávio? Eu percebo igual aqui na igreja, quando eu vim para cá em setembro do ano passado,
Como é que é o nome da irmã, de 94 anos? A Cantionilha. Cantionilha. A neta dela está até assistindo. Quando eu vim aqui para a igreja, que eu vi assim, o amor da irmã, assim, quebra a perna de qualquer um. Só. Aí na hora que acaba o culto, que você vai lá para o café com biscoito, é bom demais da conta, só para quem é mineiro. Então você vai lá, é momento de partilha, não partilhar apenas a palavra, não apenas a palavra partilhada, mas também o pão, a conversa, a escuta, a fala. Então, é uma partilha que vai muito além de uma situação apenas de ter um ajuntamento aqui durante um culto à noite. É uma troca, né? Uma troca verdadeira, O sincera. cuidado, né? Que a gente estava até falando sobre isso, essa questão de, às vezes, não individualizar muitos grupos. Que aquele até mandou aqui, ela tem 90 anos, então a gente consegue absorver a experiência. Te dei mais 4 anos. Ela tem 90. A gente consegue absorver dela a experiência, a vivência, e consegue com aquilo ter as nossas experiências também. Então, não é criar somente aquela... A gente já falado muito nisso, não só o culto dos jovens, não só o culto das senhoras, tem o seu momento, mas como igreja, como corpo, como conjunto, a gente está trabalhando. Viver essa diversidade, né? O que acontecia lá no momento do pão e do peixe, você não contabiliza as mulheres. A gente vive, as mulheres e as crianças. Hoje a gente vive um outro momento em que a gente pode experimentar da experiência de cada uma dessas pessoas, da experiência do mais jovem, do mais velho, uma criança, o Davi, talvez, filho do Flávio, no momento em que dança aqui na igreja, nos ensina, sabe, a lidar com o culto, com simplicidade, de uma forma singela mesmo, com amor, com entrega verdadeira, digamos. Então, a gente precisa aprender com o outro, né? Não dá para ser sozinho nessa. Acho que talvez esse seja o maior desafio em meio a essa Babilônia individualista e que se preocupa com o eu, né? E esquece do outro. O que mais me chama a atenção de tudo que a gente está falando, que está me vindo na cabeça assim, martelando, é que Jesus nos chama sempre para trabalhar como se fosse um paradoxo. Quando você morre, que você vive. Sim. Quando você perde, que você ganha. Quando você é criança, que você entra no reino. Entendeu? Quando você é o último, você é o primeiro. Tudo é o contrário. Então a lógica... Quando você dá o outro lado da face, que você se dá bem. Sujeitando-vos uns aos outros. Então é uma lógica totalmente contrária ao... Submisso, né? Digamos contracultural, talvez? Sim, totalmente contra a cultura, porque a corrente está nos puxando para um lado e Jesus está nos puxando para o outro. A pandemia está mostrando isso para nós. Porque a gente estava tão acelerado que ninguém pegava a gente. Sim. Ninguém conseguia nos pegar. A gente era ensaboado. Falava até da rotina do culto, né? A rotina. Escola dominical, ensaio, não sei o que, isso volta é algo que tem falado muito conosco, né? É como se você estivesse num piloto automático. Você está ligado e você está indo. E você precisa de um baque para você parar e falar, opa, eu preciso fazer algo diferente, né? Eu preciso me atentar contra o que está acontecendo. E talvez até se perguntar, né? O que é essencial. Inclusive, eu acho que isso é uma reflexão válida, principalmente para jovens cristãos. O que é essencial? A rotina, digamos, que talvez pode ser louca e impensada de eventos e de compromissos na vida eclesiástica, né? Ou o outro? Se sentar um pouco, né? E conversar com o outro. A rotina da vida cristã em si, a rotina do culto em si, a rotina da prática, né, que é necessária, ela finda em si mesmo, ou a gente faz isso por um motivo maior? E na minha concepção, o motivo maior é exatamente isso. É o outro, é aquele que precisa do seu serviço, né? E a gente precisa deixar de lado. Às vezes a gente pensa no ministério, poxa, o meu ministério, pai, você está lá. Tá lá, meu ministério. Vem uma questão dessa, você bota o pé no freio e fala, como? Não é o meu ministério. Não somente isso, outro. Se o meu ministério é esse de sempre estar rodeado de pessoas, e nesse momento que você não pode estar rodeado, como você vai manifestar? Se ele não serve, se o sentido não é servir, sujeitando-vos uns aos outros. Eu acho que esse é o grande desafio em meio a essa Babilônia. Pessoal, eu só vou pedir para que a gente já está quase terminando, eu preciso que vocês, caso tenha dúvidas, mande, a gente vai responder enquanto a gente vai tratando mais aqui para o final. Então, se vocês tiverem dúvida, manda e a gente vai trazendo essas dúvidas para cá. Pessoal, aproveita o Flávio,
Aproveita, Flávio, tem sido bênção em nossas vidas, o camarada que está aí atuando, até a gente tinha conversado com ele antes aqui, está atuando na universidade, na academia, que é um outro desafio para o jovem, né, como o jovem se posiciona. Então aproveitem, essa é a hora. Foi bom você tocar nesse assunto da universidade, da faculdade, da escola, que é um outro campo também, né? Porque o que acontece muitas vezes com o jovem? Ele está na igreja e ele está comendo mosca com a boca, né? Igual o cachorro, já viu quando a mosca passa e tenta pegar? E fica panguando dentro da igreja, fica de um lado para o outro, não fundamenta as bases dele, não dá conta da fé dele, não consegue prestar um culto racional que está lá em Romanos 12. Então, o que acontece com esse jovem quando ele vai para a universidade? Vai falar que a universidade é ruim, que é cheio de teorias, que é anticristã? Eu não vejo que é por aí. Tem muita teoria, muito conhecimento, muitas coisas acontecendo. Mas a gente que tem que se preparar para ir para outros lugares. Porque você vai servir a Deus onde Deus te mandar. Se Deus te mandar dentro de um prostíbulo, você vai ter que entrar no prostíbulo. Entendeu? Seu pai, sua mãe, sei lá. E vai ter que ir, sabe? Deus vai te preparar, vai te dar ferramentas para isso, para poder fazer numa zona de droga, numa zona de confronto, de violência, em lugares que você nem imagina, Deus vai te levar. Mas para isso você tem que estar preparado, você tem que dar conta do seu culto, essa questão toda. E se você trabalha a partir de uma questão individualista, pensando só em você, nunca você irá. Se você fica vendo a questão violenta, se você vê apenas outras questões também, não, só vou se eu tiver um computador, uma coisa tal, para fazer um alarme, você nunca vai, sabe? Porque Deus te chama para ir com as ferramentas que Ele dá. Você e o Elias colocaram bem a questão da multiplicação de pães e peixe. Os 5 pães e 2 peixinhos. Ali Jesus pergunta assim para os discípulos: o que vocês têm para dar de comer? Dai vós mesmos a eles de comer. Porque eles queriam que a galera desse linha e fossem para o povoado para comprar. Ou seja, dá menos trabalho? Não dá muito menos trabalho do que discipulado, do que cuidar. Então o que Jesus fez ali? Não, dá vocês mesmos, dai vós a eles de comer. Aí que entrou a segunda parte da multiplicação de Jesus. Mas a todo momento Jesus está perguntando para nós: o que você tem? Dá o que você tem. Trabalhe com o que você tem. Aí entra na questão tecnológica que eu coloquei aqui agora, da gente falar, não, quando tiver um notebook, quando tiver um iPhone, esqueça, quando tiver a bateria tal, não vai fazer. A gente limita, né? O nosso nunca é suficiente para dar para os outros, ou para começar a fazer alguma coisa. Poxa, eu até pensei no outro. Aí entra nessa questão que a gente trabalha, essa questão de violência, de individualismo, até mesmo a questão do Covid, outras questões mais. Mas nesse momento, nós temos o que dar. É esse que é o nosso problema. Nós, como igreja, você que está aí do outro lado, que é jovem, você que é papai, mamãe, tia que está do outro lado, nós temos o que dar para essas pessoas. A igreja tem, que é o corpo de Cristo, que pode alimentar, que pode saciar a sede dessas pessoas. Elas têm fome e sede. Nós temos o corpo e o sangue. A gente tem o corpo que pode alimentar essas pessoas. Mas aí resta saber se a gente vai querer fazer isso, que é um outro detalhe. Demanda, tempo, dá trabalho. Tem como fazer. Não, exatamente, quando eu falo demanda, tempo e dá trabalho, não é nem falando isso que a gente não deve fazer exatamente por isso. Mas é que a gente deixa de fazer em muitos momentos porque precisa se comprometer, né? Eu acho que cuidar do outro é um assunto tão pouco tratado exatamente porque para fazer isso a gente árduo, né? A responsabilidade é o que a gente vai replicar aqui várias vezes, a questão do samaritano, a responsabilidade de você largar o que você estava fazendo. Você tem um segmento, você tem um propósito, você tem que largar o que você está fazendo para cuidar do outro. E ainda você vai depois fazer aquilo que você estava fazendo e falar, não, eu vou voltar e ainda eu vou arcar com que esse cara... O quanto o Evangelho tem feito sentido para a gente perder um pouco do que é nosso, o tempo, o valor pelo outro. Estava fazendo uma leitura, até conversava com o Flávio aqui, até uma leitura indicada pelo pastor Gilmar mesmo, e o autor, quando ele fala do samaritano, ele fala até nesse sentido do trabalho, né, que dá muito trabalho, é você cuidar do outro, mas no momento que você se compromete com o outro, né, você se compromete e não sabe se você volta mais.
no sentido de voltar para a sua vida comum, você não sabe. Então, é um desafio interessante e válido e necessário para o jovem cristão. E a gente traz, né, o tema, os desafios dos jovens cristãos na atualidade, porque é difícil, o mundo a gente estava falando isso, o mundo é tão jovem, o mundo tem tantas ofertas, que a gente perdeu um pouco dessa existência em prol do outro, acaba sendo algo muito dolorido. É o que o Flávio falava, você usar uma máscara hoje acaba sendo um negócio tão individual para que eu não pegue a doença, do que propriamente eu usar uma máscara porque eu vou defender o outro dessa doença também, que eu posso transmitir. Então, a ação é a mesma, né? Mas a percepção da realidade é outra. Olha, no momento que eu uso a máscara, não estou protegendo só a mim, mas aquele outro. Tem questões? Tem uma questão, a Ana trouxe aqui, a questão da universidade, quando um professor ateu ofende ela por causa da fé dela, o que ela deve responder a esse professor, se ela deixa a questão, o pai me justifica, ou se ela teria alguma resposta, alguma reação quanto a essa afronta, né? Eu vejo que a questão de embate só gera mais conflito, sabe? O ferro com ferro se afia, né? O Provérbios fala isso. Mas numa questão de uma mesma visão, creio eu. Não de contrários. Se você tiver embate com o seu professor, você vai ter antipatia dele. E você vai ficar com raiva dele também. Eu acho que a saída para você é orar por ele e abençoar. Primeiro, que a gente não vai conviver com todo mundo que é evangélico igual a gente, já é um detalhe. Quando eu saio de manhã para buscar meu pão na padaria, eu falo, aqui, o padeiro que fez o meu pão é evangélico? Você do caixa é evangélica? Ela ali que está no balcão é evangélica? Você não faz isso. No posto de gasolina, quando eu vou abastecer, eu não faço isso. Qual que é a nossa missão como cristão? É abençoar. Abençoa ele. É abençoar. Sabe? Abençoar em todo momento. E quem faz a obra não é você, não somos nós, é o Espírito Santo. Ele é capaz de fazer a obra. Então, o seu professor, nessa questão de te atacar, eu sou evangélico, mas eu vou dar aula para quem não é evangélico, para quem é de religião afro, de várias religiões, para quem não tem religião, sem religião, ateu. E em momento algum não posso atacar essas pessoas. Eu tenho amigos, mas amigos mesmo, que são ateus. Eu tenho amigos sem religião, eu tenho amigo que é de religião afro, mas a gente tem que ter um mínimo de convivência. O que você falou, que o Elias falou agora há pouco, a questão da alteridade, é você ir um encontro do outro, a situação, até um momento que você mergulha no outro, sabe? A sua individualidade no outro, ela se torna nossa. É quase que sentir a culpa do ateísmo, digamos, né? Nesse sentido, a gente até poderia dizer assim, sentir a culpa do ateísmo e buscar entender e buscar formas e ferramentas, não de confrontar e bater, mas de trazer o consolo para aquela alma que está necessitada. Mas você até vem falando, eu lembrei do texto bíblico, né? E o evangelho também não vai ser aceito por todos, né? E a palavra fala que se você entrar numa cidade, naquela cidade você for rejeitado, em alguns momentos você vai precisar bater a poeira, bate o pé e vai para a próxima, né? E eu tenho muito para mim isso. Sempre quando eu leio ali, quem tem ouvidos ouça, eu falo, não, todo mundo tem orelha, todo mundo escuta, mas nem todo mundo vai ouvir. Então, você não sabe quem aquele Deus chamou, quem aquele Deus preparou para, de fato, receber aquela palavra. Mas se anuncia, você é voz, você é um instrumento, então você fala. Por outro lado, não podemos ser omissos também, né, Flávio? Talvez. Quem que fez a pergunta? A Ana. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhei com um rapaz que ele falava comigo, ele falou, Flavinho, você é uma Bíblia falante, você fala a Bíblia o dia inteiro, você fica louvando, você quer... ia ficar muito bravo comigo. Um belo dia, a gente trabalhava na indústria, e ele não foi trabalhar na segunda-feira. E eu estudava no Senai lá em Santa Luzia, eu fazia o telecurso segundo grau lá. E nesse dia eu não fui à aula, nessa segunda-feira. Deus falou, vai atrás do Anderson. E eu não fui atrás do Anderson. Aí na terça-feira eu fui trabalhar de novo, e Deus falou, vai atrás do Anderson. Aí na terça-feira eu cheguei em casa e falei assim, não vou não. Aí eu liguei a televisão e não fui para aula também não. E fui tentar ver jornal à noite. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu não consegui, eu não tive paz. Aquela casa ficou pequena para mim. Eu não tive paz. Eu tive que correr, tomar banho e trocar de roupa. E a gente é tão idiota com as coisas de Deus, é tão trouxa que a gente é, não tem outra palavra para falar da gente, mediante as coisas de Deus, que eu fui para um ponto de ônibus e fiquei em pé
falava assim, não for o próximo ônibus agora, eu volto para casa. Quando eu fazia assim, meu pé não saía do lugar. Eu não conseguia sair do lugar, sabe? Enquanto eu não peguei o ônibus, não fui atrás do cara. Fui, conversei com ele, estava brigado com a esposa dele chamou ele de vagabundo, de irresponsável, falou um tanto de coisa com o cara. E ele falou, não vou voltar na empresa mais também, não vou trabalhar, não sei o que. Isso já era terça-feira. Conversei com ele, orei com ele e falei com ele para voltar, que não teria problema nenhum na empresa, que o emprego dele estava garantido lá. Assim ele fez. Só que pedi para ele, quando eu orei com ele, falei com ele para não comentar nada dos problemas pessoais dele, lá no meio da empresa, nem com o encarregado, nem com ninguém, porque era questão pessoal dele, que ninguém precisava de saber. Aí eu falei isso com ele, mas ele não escutou e contou para todo mundo, e virou chacota e zoação do pessoal. Na hora que a gente foi embora do trabalho na terça-feira, na quarta-feira que ele foi trabalhar, que isso foi na terça-feira à noite, que eu fui orar com ele. Quando foi na quarta-feira, ele falou, espera aí, Flavinho, tem que falar um negócio com você. Aí ele falou, eu esperei. A gente saiu junto, a gente andava do 13º Batalhão lá no bairro Planalto até na Pedro I, perto do Via Brasil, para pegar o ônibus. Quando a gente foi caminhando, ele falou comigo, deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que te levou lá em casa ontem. Sabe por quê? Eu já tinha escolhido o pé de ipê, eu já tinha escolhido a galha e já tinha comprado a corda, e fui lá e testei. Eu ia me matar, eu ia me suicidar. Ou seja, Deus estava me mandando eu ir segunda-feira, terça-feira, e quase que eu não fui. E olha para você ver a gravidade das coisas. Como que a gente às vezes não vê a gravidade do aquilo que está acontecendo bem perto da gente. E esse rapaz ia tirar a própria vida dele. E era uma pessoa que lá no trabalho pegava no meu pé. Você tem que ver o dia que eu jejuava. Quando eu jejuava, ele ficava mais atacado ainda. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele converteu. Ele e o outro da sessão que trabalhava comigo, os dois converteram. Então, eu vejo que a questão é isso. Tem pessoas que convertem, que aceitam Jesus, lendo os livros que eu publiquei pela MK lá do Rio. Lendo o livro, assim, a menina impressou para uma, que a outra, as 4 converteram. Então, esse negócio do seu professor, eu acho que você não deve entrar, né, nessa situação desse problema. Você deve amá-lo e respeitá-lo como professor e não ir para o embate, sabe? Você vai mostrar que você é diferente. A sua diferença está nesse momento de ser uma ponte para o Evangelho para ele, ser um elevado e não ser uma cerca, uma trincheira, nada disso, não, nada de guerra, ou pelo contrário. Vamos já aqui já ir concluindo, se vocês puderem já ir trabalhando na conclusão, porque a gente já caminha para o final, já extrapolamos o tempo. Pode. Não é isso, eu acho que os desafios são inumeráveis, desde o individualismo até a vida em universidade, até a vida social, em família, até os dilemas pessoais, seja ansiedade, depressão e por aí vai, que são males desse século. Inclusive, convido vocês a verem amanhã uma live que faremos sobre angústia e ansiedade, mas a certeza que eu sempre tenho é de que o socorro vem do céu, é de que ele sempre vai suprir com aquilo que é necessário, né? Então, não importa os desafios, é necessário discernimento, é necessário domínio da fé, é necessário domínio, talvez seja pretensão demais, mas conhecimento da fé, vivência da fé, porque as demais coisas vão ser acrescentadas através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através de uma vida de devoção, né? Ele sempre vai nos responder e nos dar luz e fazer de nós luz onde quer que estejamos. É uma questão de domínio próprio, né? Um exercício do domínio próprio, cara. A gente está falando mais para jovem, é uma questão... a gente trouxe aqui, até o Velho Testamento está tratando muito essa questão do jovem, o Novo também, mas a gente trouxe mais essa leitura do Velho, para a gente ver que isso, desde antigamente, hoje a tecnologia, há um desenvolvimento, há uma questão cultural que ela vai mudando, mas o jovem ainda sofre alguns conflitos internos e problemas que vão persegui-lo sempre. Eu vou pedir para você fazer a conclusão final. Eu penso que nesse tempo de pandemia, nesses tempos de dificuldades, Deus está nos chamando para ser e estar no corpo. Não maquiar, sabe? E máscara nesse momento é só para combate ao vírus, para combater esse vírus dessa pandemia. Mas na igreja, Deus está nos chamando para tirar a máscara de quem a gente é no trabalho, de quem a gente é na universidade, de quem a gente é em casa, de quem a gente é quando ninguém está vendo. Então eu vejo que esse momento do que está acontecendo conosco
não apenas na igreja brasileira, mas na igreja mundial, é o momento da gente tirar as máscaras, para mostrar onde está o mesmo valor das coisas. Porque de repente eu posso falar que o valor para mim está nos 2 Elias aqui, e o valor não está nos 2 Elias, está no que eles podem me proporcionar, seja com a carona, seja com a cesta básica, seja com a gasolina no meu carro, seja com dinheiro. Então eu posso enganá-los, mas Deus vê todas as coisas. Então o fundamento de tudo está nas pessoas. Deus lida com pessoas, sabe? Lá no Antigo Testamento, os jovens que foram levantados é porque Deus acredita nas pessoas e acredita no jovem. O que Jesus fez é porque Ele acredita nos jovens. E o que Ele continua fazendo através da ação do Espírito Santo é que Ele acredita nos jovens e acredita nas pessoas. Se Deus acreditasse, pararia de nascer criança. A terra pararia de dar alimento. Não, nada parou. Pode ter a crise que for, acontecer o que for. A gente sempre tem esperança de elevar os olhos para os montes e saber de onde que vai vir o nosso socorro. A gente sabe de onde vem o nosso socorro. Então, essa palavra eu queria deixar para vocês.